Fico bem feliz de estar aqui contigo, Maurão. Parabéns pela obra. Eu fiz uma leitura ali breve, agradeço ali os comentários que você fez a meu respeito. A gente divergir em alguns assuntos, né? Eu acho que é importante, né? Sem dúvida nenhuma. É da divergência que vem um entendimento, né? É isso aí. É isso aí. Certo ou errado, poderá ser refeito no futuro, revisto, mas é daí que vem o entendimento. É isso aí. Quem é que vai presidir a reunião hoje aí? É o diretor de conteúdo, o Dr. Mark Stauder ou o Dr. Marcos Prado? Ou a Andréia, a coordenadora? Quem vocês quiserem. Eu acho que é importante você, Mark, como diretor de conteúdo, hein? O que vocês acham? Sim, eu acho. Professor, só parabéns, viu? Obrigado. A gente está vendo, assim, está todo mundo, assim, emocionado também. Nós estamos ansiosos. Tá bom? Depois mande notícias pra gente. Mando sim, mando notícias sim. Sim, tá se bom. O Marco, eu prefiro que o Marco, então, né, presida como diretor de conteúdo. Tô aqui, firme e forte. Tá bom. Eu só tô sem câmera hoje, mas acho que não tem problema. Tem problema. O Marcos Prato também tá aí, né? Então os dois podem presidir, né? Fazer essa co-chair da reunião, vai ser um prazer. Amigo, eu tô em trânsito, não vou conseguir, tá em trânsito, Marcão? Vou dirigir daqui a pouco, 2 minutos. Mas bom dia a todos aí. Nasceu? Não, presidente? Não nasceu. Vai nascer à tarde. Tamo juntos. Depois você me manda as dicas, tá? Pode deixar. Já vai preparando, já comprou fralda, tudo? Já comprou algumas coisas. Então tá bom. Vamos lá. Se não comprou também, não tenha pressa, porque de hoje para frente você vai comprar todos os dias. O Maurão também, né? Pegar as dicas do Maurão, né? Pai, avô, né? Tem quantos netos, Maurão? Tenho 7. 7 netos? Pô, que demais! Né? 7 netos de 4 filhos. Caraca, Maurão começou cedo também, né, Maurão? Comecei cedo. Começou cedo. Que bom, fico feliz. Vamos lá, fiquem à vontade aí. Eu só estou de ouvinte aqui para aprender um pouquinho mais com o Mauro. Vamos lá, pessoal. Bom dia a todos. Eu acho que já temos bastante pessoas aqui. As pessoas que vierem chegando já vão chegando também. São todos sempre muito bem-vindos. Quero falar o mais rápido possível e ser o mais objetivo, porque hoje é o dia da gente ouvir o Mauro Antônio Rocha, que é o lançamento de mais um livro dele sobre alienação fiduciária em garantia. E eu nunca perco uma oportunidade de dizer isso, o quão feliz eu fico quando tem a gente, né, trabalhando e conversando sobre alienação fiduciária em garantia. A gente discutindo, sempre vem um estagiário, um advogado, e não sei o que, fala, olha aqui, achei um negócio aqui na internet e tal, não sei o que, você vai ver, é do blog do Mauro, é do livro do Mauro, e isso é muito legal, muito legal. Obrigado. E é um prazer enorme ter uma pessoa que é referência nesse assunto e em tantos outros, um advogado admirável, uma pessoa super inteligente, preparadíssima, e que vai mostrar para a gente aí, hoje a ideia é ter uma conversa sobre o tema, uma conversa sobre o livro, para a gente fazer, quem sabe, um pinga-fogo aí para discutir esses assuntos no tempo que a gente tem de reunião e aproveitar ainda mais do Mauro para nos iluminar mais sobre o tema. Então, Mauro, muito obrigado. Acho que você é fundador da academia, você é uma pessoa incrível, um grande parceiro, um grande colega. Parabéns pelo seu livro e a mesa é sua. Ok, muito obrigado. Bom, o homenageado de hoje, o que está aí no centro da roda, né, de debates, é o nosso livro aqui, Alienação Fiduciária de Bem Imóvel, que tem como subtítulo Da Super Garantia do Crédito Imobiliário ao Big Mac dos Negócios Financeiros, tá?
Como o Big Mac entrou nessa história, vocês só vão saber lendo o livro, não é? Mas é uma comparação que eu faço entre o lançamento do Big Mac no Brasil e o lançamento da alienação fiduciária no Brasil e seu acompanhamento durante o tempo. Achei que ficou bem interessante a comparação. Muito bem. Esse livro, então, ele é editado pela Lepanto Editorial, não é? Uma editora que tem se demonstrado uma grande publisher, né? Publisher de livros de direito, né? Livros jurídicos de grande qualidade, tá? Então, nós tivemos a honra de ser publicados por ele, e o livro conta com o apoio institucional da Adnotari, tá? Por quê? Porque ele foi desenvolvido na medida em que nós íamos discutindo as questões dentro da própria academia, não é? Muito bem, qual é a ideia desse livro? Eu sempre tive uma grande dificuldade de escrever um livro sobre alienação fiduciária. Qual era a minha dificuldade? A minha dificuldade foi sempre o livro do Dr. Melim, certo? Por quê? Porque eu sempre entendi que o livro do Dr. Melim era completo, não é? E toda vez que eu sentava para escrever alguma coisa sobre alienação fiduciária, alguma coisa mais profunda, com mais pesquisa e tudo isso, eu me sentia assim repetindo o livro dos negócios fiduciários do Dr. Melim Chaluppi. Muito bem. Então, eu fui me acostumando com isso e fui procurando uma forma de escrever que não ficasse como são todos os demais livros de alienação fiduciária, com todo respeito aos autores, não é? Você lê o livro do Dr. Chaluppi e você lê os demais, eles parecem que são sempre o mesmo livro. Eu queria fazer alguma coisa diferente. E das diversas discussões que nós tivemos no âmbito da academia, ou no âmbito da OAB, ou em outras exposições que fiz aí pelo país, eu comecei a sentir uma certa preocupação. Sobre o quê? Uma preocupação relativa ao fato de que, embora a alienação fiduciária de bem imóvel seja um instituto que diga respeito tanto ao credor quanto ao devedor, o que de alguma forma parece óbvio, não é? Somente os credores têm representação para intervir e para modificar o texto legal da alienação fiduciária, certo? Nós não vamos encontrar nos últimos 20 anos, ou 22 anos agora, nenhuma alteração da lei que tivesse por objetivo facilitar ou ajudar a vida do devedor, certo? Todas elas tiveram por objetivo facilitar a vida dos credores, notadamente das instituições financeiras, que é quem tem maior peso nessa matéria, né? Quem tem maior representatividade na sociedade e maior representatividade no Congresso. Muito bem. Essa falta de representatividade dos devedores fez e faz com que todas as dificuldades enfrentadas pelos credores sejam objeto de modificações na estrutura do Instituto, modificações na legislação relativa, tá? Que resolvam essas dificuldades em favor daqueles que as apresentaram, ou seja, dos credores. Isso vai, a cada dia, acarretando maiores obrigações aos devedores, tá? E durante essa apresentação nós vamos poder falar de diversas hipóteses, diversas situações que comprovam isso que eu estou dizendo, não é? Nós podemos falar, por exemplo, nesse momento aqui, só para citar, nós vamos discutir depois,
a cobrança do saldo remanescente, certo? Que não existe na lei, tá? Não existe nos estudos preliminares da lei e que vai sendo incluída na lei na medida em que as situações de dificuldade dos credores vão se apresentando, ok? Sem nenhuma preocupação em saber o porquê daquilo e quais são os prejuízos causados aos devedores, aos fiduciantes, tá? Então, esse é o exemplo maior, mas nós vamos pegar outros exemplos menores, tá? Mas tão importantes quanto, até chegar a exemplos assim corriqueiros, não é? Por exemplo, hoje as instituições financeiras não têm a menor preocupação com a concessão de crédito. Por quê? Porque o crédito concedido está garantido. Eu não tenho que me preocupar com o cadastro do devedor, não tenho que me preocupar com a capacidade financeira do devedor. Se ele não me pagar, eu executo extrajudicialmente a dívida, levo o bem a leilão e me recomponho. Tá? Muito bem. Isso representa o quê? Representa um ganho de escala para o credor fiduciário, para as instituições financeiras, e representa o quê? Um custo final muito grande para o devedor, no caso de uma eventual execução extrajudicial, uma eventual venda forçada do imóvel em leilão. Ok? Então, é com essa visão que eu, de alguma forma, fechei o livro, não é? E que eu enfrentei ali alguns problemas, algumas questões, e fui resolvendo, fui dando a minha opinião sobre o assunto. Que pode não ser a melhor opinião, pode não ser a opinião correta, mas é uma opinião que deve ser levada em consideração e que pode ser útil a todos vocês quando precisarem aí, de alguma forma, defender algum interesse que diga respeito a esses temas. Tá? Então, inicialmente, o que eu tinha a dizer como introdução era isso. Tá? Isto posto, nós podemos começar a responder aí as questões que eu sei que vocês já têm aí preparadas para me apertar aqui, não é? Então, por favor, fiquem à vontade. O Kiko Naga, que vai ter que sair mais cedo, provavelmente, porque a esposa está aguardando na porta para ir para a maternidade, pode começar, se quiser. Boa. Depois eu tenho uma, viu? Então vamos lá, Kiko Naga. Se o Marcos quiser fazer primeiro, já que ele está no trânsito, né? E está com maior dificuldade. Pode ser. Então vamos lá. Sem pressa. Não, mas a prioridade é do presidente, pô. Mas a minha era... de jeito nenhum. A minha era só para pedir para você comentar, Mauro. Você estudou a MP, que está no forno do governo, que vai revolucionar o sistema de garantia e cria a Central Gestora de Garantias, né? E o livro aí talvez seja a primeira obra que vai tratar do assunto, né? Em termos de doutrina. Então, se você puder comentar como fica a alienação fiduciária com agora, né? Porque o credor fiduciário agora é um gestor, né? Se essa central for aprovada, ela vai ser a credora fiduciária e a garantia vai ser atrelada a vários financiamentos simultâneos, criando a alienação de primeiro, segundo, terceiro grau, enfim, ou simultânea, né? Se você puder explicar como que isso vai ficar e qual a sua leitura para alienação, se isso vai ajudar ou vai criar uma confusão para alienação fiduciária, por favor. É verdade. Então, o nosso livro ele já está atualizado, né? Você vai ver aqui, tem aqui do lado um selo de atualização. Ele está atualizado com o texto e com a análise das alterações legais apresentadas pelas áreas econômicas do governo federal e pelo IMK, o grupo, né, denominado Iniciativas do Mercado de Capitais. Então, isso foi feito numa proposta de MP, uma proposta de medida provisória que está sendo analisada lá nos órgãos próprios lá do governo federal. Muito bem. Além de outras alterações, que nós não vamos entrar no momento aqui, aqui o Marcos
Prado se refere é a da criação de centrais de garantias. O que seriam as centrais de garantias? Seriam instituições, ou a medida provisória ela não diz exatamente que tipo de instituições seriam essas, mas entendo que seriam instituições não bancárias, né? Cuja função seria adquirir, assim, entre aspas, né, a propriedade do bem do devedor, tá? E administrar essa propriedade apenas no seu caráter patrimonial, não é? De forma a oferecer essa propriedade como garantia, não só a uma operação como é feita hoje, mas a diversas operações que vão sendo realizadas durante o prazo dos contratos ali em fechados. Muito bem, isso significaria o quê? Significaria que se eu tenho um imóvel que tenha um valor aí aproximado, vamos falar, um valor redondo, R$1 milhão, eu posso ir a um determinado banco e tirar um empréstimo, não é? Fazer um empréstimo, fazer uma operação qualquer, num banco ou em outro fornecedor, e dar esse imóvel em garantia. O que acontece é que, ao dar esse imóvel em garantia, se eu preciso fazer uma segunda operação, uma terceira operação, eu não tenho mais garantia a oferecer. Por quê? Porque já ofereci a garantia ao primeiro. Então, muitas vezes, você tem um imóvel de R$1 milhão, oferece em garantia de uma operação de crédito de R$200 mil, R$300 mil. Ou seja, há uma overdose de garantia. Isso, para o credor, é bom, né? Porque ele fica super garantido naquela operação, mas para o mercado de crédito financeiro em geral, isso é péssimo. Por quê? Porque está subtraindo do mercado garantias que poderiam ser utilizadas para outras operações, tá? Então, o que foi pensado nessa MP foi a criação dessa central. Então, ao invés de eu dar o meu imóvel ao Banco do Brasil, por exemplo, em garantia de uma operação, eu dou esse meu imóvel a uma central de garantias, tá? E essa central de garantias, então, se compromete em garantir a operação com o Banco do Brasil, evidentemente, com lastro no imóvel que eu ofereci a ela, tá? Isso significa que, se eu, daqui a uns meses, eu tenho a necessidade de fazer uma nova operação lá com o Banco Bradesco, ok? Eu vou ao Banco Bradesco e ofereço como garantia o quê? O imóvel que eu tenho vinculado lá na central de garantias. Então, a central de garantias vai analisar a operação, vai analisar a minha garantia e vai dizer: há lastro suficiente. E fará, então, a garantia ao Banco Bradesco. Isso facilitará a vida de muita gente. É mais ou menos, eu costumo dizer que isso aí é mais ou menos o trust. O trust é exatamente isso, não é? Você entrega o seu patrimônio ao trustee, e ele é que vai administrando as garantias que são concedidas, as obrigações que são concedidas. É mais ou menos isso. Como é que essa suficiência de lastro, essa avaliação, quem responde por isso? Porque o imóvel está certo, ele tem que valer 10 e vai garantir uma dívida de 2 para um banco, uma dívida de 1 numa outra operação, uma dívida de meio em outra operação e por aí vai. Quem que gera, a central de garantias vai fazer a gestão dessa informação? Quem responde pela avaliação do bem para ver a quantidade de lastro? Esses detalhes não estão definidos na MP, ok? Mas podemos tentar entender, tá? Quem responde pelas obrigações é o próprio imóvel, ok? Em consequência, o próprio devedor. A central de garantia, ela vai, de alguma forma, certificar que aquele imóvel tem lastro suficiente para as operações que estão sendo realizadas. Tá certo? E os credores farão os trabalhos naturais aí de verificação da possibilidade de aceitar aquele imóvel como garantia, tá? Então, a central de garantia
pelo que se entende do texto legal, ela não responde por nada. A responsabilidade dela é a seguinte: é ter o imóvel lá, a propriedade do imóvel lá definida, tá? E, no caso de necessidade, oferecer o imóvel para leilão, né? Para cobrir os débitos ali contratados, tá? Ainda que aquilo não seja suficiente, se o apurado em leilão não for suficiente, a Central de Garantia não responderá por isso, tá? Por quê? Porque foi feita a análise de fragilidade da garantia quando feitas as operações de crédito. Tá? Isso é o que dá para se depender da MP sem o necessário regulamento, claro. E do ponto de vista registral, Mauro, que o nosso presidente está com a mão levantada aqui, mas o registro da F vai ser em favor da central? Muda alguma coisa? A cada nova operação vai ter novo registro de alienação fiduciária para o Bradesco, para o Itaú? Sim, sim. A cada operação será feita uma chamada alienação fiduciária superveniente. Eles não usam a palavra superveniente, eles usam uma outra expressão lá que eu não estou lembrando agora. Mas serão constituídas diversas alienações fiduciárias sobre um mesmo imóvel. Imóvel esse que estará na propriedade da central, né? Oi, bom dia. Não sei se... o presidente, pode falar, desculpa. Bom dia. Obrigado, Hélio. Rapidamente, Maurão, eu tenho 4 questões aqui que eu já tinha preparado e que você respondeu aqui no livro, e eu queria saber realmente detalhes dessas questões aqui. Primeira questão, no livro você coloca sobre a possibilidade da cessão de direitos do devedor com a anuência do credor. Na minha visão, quando você fala que a lei ela só vê os interesses, ela só enxerga os interesses do credor, não seria louvável abrir uma porta para o devedor fiduciante para ele poder sair do negócio jurídico, né? Então, no momento em que eu dependo do credor para abrir a porta para eu poder sair desse negócio, ou seja, é um negócio que o devedor ele se torna um refém do credor, sendo que o credor ele detém o capital, o credor ele detém poder, o credor detém a garantia, né? E o devedor fica como? O devedor ele não tem portas de saída, porque a única porta de saída é pedir para o credor para que ele saia. E aí vem a questão: será que essa visão da aplicação ainda do artigo 29, em detrimento do artigo 1368B, você não acha perigoso para o mercado? Não seria mais vantajoso para o mercado? Eu estou pensando assim, em sentido macro. Não seria mais vantajoso para o mercado fazer circular essa dívida para que alguém consiga, do mercado, pagar essa dívida? Porque se não pagar, seja o devedor atual, seja um eventual cessionário, o imóvel tem garantia. Então, assim, não seria uma forma do devedor tentar sanar essa dívida cedendo sem a tua anuência, aplicando o regramento lá do Decreto-Lei 58/37? Então, essa é a primeira pergunta, sobre a possibilidade da cessão dos direitos do devedor sem anuência do credor, tá? A questão da antinomia do artigo 29 com o artigo 1368B. A segunda pergunta: quem responde pela dívida condominial?
Essa é uma discussão que a gente teve e tem há muitos anos. Quem responde por essa dívida? Proprietário fiduciário ou devedor fiduciante? A terceira pergunta, qual que é a natureza jurídica da alienação fiduciária? Né? E, por fim, eu queria que você comentasse um pouquinho sobre o procedimento de execução de múltiplas alienações fiduciárias onde estejam registradas em diversas circunscrições. Ok, Kikunaga. Vou tentar responder as suas questões de forma clara. A questão da cessão, né, pelo devedor. Nós já discutimos isso diversas oportunidades, né? E eu conheço a sua posição de que essa cessão não deveria exigir a anuência do credor. Mas eu não concordo, não. Eu acho que, em primeiro lugar, a anuência do credor é exigida pela lei. Então, não tem muito que se discutir até que se altere a legislação. Segundo, quando a gente fala em relação ao artigo 29, nós ainda temos, 22 anos depois, aquela sensação de que nós estamos falando exclusivamente de crédito imobiliário, não é? De compra e venda de imóvel. Mas hoje a alienação fiduciária ela se aplica a um sem número de negócios diferentes, negócios de crédito, negócio de fornecimento de mercadoria, negócio de prestação de serviços e de outra ordem, tá? Então, eu pergunto para você o seguinte, o contrato de alienação fiduciária é um contrato acessório. Acessório de quê? Acessório de um outro contrato, que eu não sei qual é por enquanto. Então, vamos analisar. Que seja um contrato de fornecimento de equipamentos, por exemplo. Não é? A cessão do contrato de alienação fiduciária sem a anuência do credor implicará na cessão do contrato principal. Ok? É possível que o credor aceite que um terceiro compra a obrigação de fornecer aqueles equipamentos que foram adquiridos de um determinado fornecedor, não é? A mesma coisa, mesmo quando você fala de crédito imobiliário, veja bem, nós estamos falando de instituições financeiras. O negócio das instituições financeiras é captar dinheiro no mercado e emprestar para terceiros mediante remuneração, certo? Muito bem. Não é atividade das instituições financeiras captar dinheiro e transformar em bens imóveis, tá? Então, a última coisa que a instituição financeira quer é retomar o imóvel do devedor, tá? Então, ela não fecha essa possibilidade de que haja a cessão, tá? Mas essa cessão tem que ser feita a partir de uma análise da capacidade financeira e da capacidade cadastral do cessionário, tá? É o mínimo que se pode exigir, porque não é possível que eu banco, empreste dinheiro para o Kikunaga, tá? O Kikunaga me dê uma garantia e, de repente, o Kikunaga transfira essa dívida para um terceiro que pode ser o porteiro do prédio dele, que, por melhor que seja, que por mais honesto que seja, não terá a capacidade financeira que o Kikunaga tem de honrar aquela operação. Então, me parece que, nesse caso, foi bem pensado pelo legislador, tá? A cessão do contrato de alienação fiduciária pelo devedor deve ser antecedida da aprovação ou da anuência do credor, tá? Agora, o credor não pode também negar-se a aprovar sem ter uma justificativa bastante aceitável, tá? Porque, senão, o devedor pode buscar judicialmente essa anuência, tá? Então, ele tem que comprovar. Eu não aceitei, não fiz a transferência, não consenti com a transferência, porque
o cessionário não tem capacidade financeira ou não tem idoneidade cadastral para assumir esse custo. Ok? Então, essa é a minha posição. Eu compreendo a sua preocupação com isso também, mas, da mesma forma que eu disse lá no início, que os bancos, na concessão de crédito, já não estão tomando os cuidados necessários com a capacidade financeira e idoneidade cadastral dos devedores. Por quê? Porque eles sabem que poderão jogar todos esses custos, ao final, nas costas do devedor. Tá? Então, da mesma forma, ele tem que ter essa preocupação na cessão, para que não onere exageradamente o devedor lá no final. A segunda pergunta que Ô, Mauro, Oi. Desculpa interromper, só para lembrar sobre esse ponto, que nós acabamos de ter a publicação de uma legislação nova sobre insolvência civil de pessoa física. Sim. E essa legislação exige que os credores façam análise de crédito bem feita para a concessão do crédito. Então, Exatamente. Talvez a postura dos bancos tenha que mudar em relação a esse ponto. Exatamente. Embora o Banco Central sempre tenha exigido isso, né? Não é coisa nova, não. Não é? O Banco Central sempre exigiu o quê? A instituição financeira só pode fornecer crédito a quem tem idoneidade cadastral e capacidade financeira e capacidade civil, não é? Mas teve que vir a lei aí e, de alguma forma, reforçar isso aí, tá? Que o banco tem que saber, não pode pegar o dinheiro e emprestar para qualquer um, não. Tem que emprestar para aquele que... Inclusive, se eu não me engano, viu, Marcos? A lei diz que proíbe, se eu não me engano, tá? Eu estou estudando essa lei ainda, mas nos últimos dias eu deixei um pouco de lado. Diz que não se pode conceder crédito a pessoas negativadas. Certo? Sim. Muito bem. A segunda questão era qual mesmo? Quem responde pela dívida condominial? Ok. Olha, eu mudei. Vocês sabem que eu trabalho na Caixa Econômica Federal. Sou advogado da Caixa Econômica Federal. Não é? Eu fui, durante muitos anos, quase 20 anos, coordenador jurídico de crédito imobiliário. Ultimamente, eu mudei de posicionamento lá. Eu sou coordenador do contencioso de crédito imobiliário. Não é uma mudança bastante brusca. Eu estava no consultivo durante mais de 20 anos, hoje eu estou no contencioso. Muito bem. E, ao chegar no contencioso, eu verifiquei que essa discussão é uma discussão meramente acadêmica. Não é? Por quê? Porque no judiciário não há dúvida nenhuma. Quem responde é o devedor, é o credor fiduciário. Certo? Então, aquela dúvida toda, porque a lei diz que até a data da emissão na posse, a responsabilidade é do devedor, após é do credor, então a responsabilidade é do devedor. Não, a responsabilidade financeira, né, econômica, é do devedor. Ele terá que ressarcir a instituição financeira. Tá? Mas a responsabilidade objetiva perante o condomínio é do credor fiduciário. Ok? E é dele que o condomínio tem que buscar o pagamento das cotas não cumpridas. Tá? E isso, eu verifiquei que no judiciário, aqui em São Paulo, pelo menos, é absolutamente absolutamente correto e não se discute mais. Certo? Vai na matrícula, a maioria das decisões é assim, olha, o imóvel está matriculado em nome do banco tal. Portanto, o banco tal é a parte passiva que deve ser executada ou cobrada. Tá? A terceira pergunta, você falou da natureza jurídica, né? Isso. Então, nós temos Idem para o IPTU, Mauro? O mesmo do condomínio se aplica ao IPTU? O mesmo para o IPTU. O mesmo para o IPTU e demais despesas
incidentes sobre o imóvel, né? As despesas próprias terreno. Tá? E nós já tínhamos chegado a essa conclusão, não é, o Kiko Naga? No começo, nós tínhamos aí uma divergência. Não é? Eu, com o meu cachimbo torto lá de advogado de banco, dizia, não, a obrigação é do devedor, está lá na lei. Não é? Depois nós estudamos profundamente, não, o que a lei diz é que o devedor é responsável pelo pagamento em relação ao credor, mas o credor é quem deve fazer o pagamento lá das contas condominiais, é quem deve ser exigido pelo pagamento. Oi. Você quer falar da outra pergunta já ou vamos passar a palavra aqui? O doutor Jorge está com a mão levantada. Isso, Pode, depois volta. Doutor Hélio também. Tranquilo. Doutor Hélio também quer fazer uma pergunta, faz tempo que ele está aí tentando falar. Você passa para ele. Por favor, doutor Hélio. Olha, doutor Mauro, Ué. só me perdoe, acho que eu estou fazendo outras coisas aqui ao mesmo tempo que eu estou ouvindo vocês. Eu acho que eu levantei a mão. Ah, não, foi o doutor. Não foi eu, não, né? O Hélio Ramos. É o Henry que levantou? Não, temos aqui, que eu estou vendo, Geórgios e Elise. Então, vamos passar para o Geórgios, que já estava atento, e o doutor Hélio, quando puder, também esteja à vontade, tá? Vamos lá, Geórgios. Bom dia, tudo bem com vocês? Bom dia. Bom, primeiro, Mauro, eu quero te parabenizar, porque nós sabemos que quando se escreve um livro, na verdade, é um filho que nasce, né? E é um filho com muita propriedade que você escreveu. Eu estou lendo o seu livro, ainda não esgotei, e que você se debruçou muito sobre um tema que você tem um amplo domínio e enfrentou questões, né, que são inovadoras, como a própria medida provisória que está ainda em trâmite, né? Aliás, eu concordo perfeitamente quando você estabelece que a lei ela foi feita e ela é revista, ela é reformada em prol dos credores fiduciários, em prol daqueles que têm o poder econômico, uma vez que eles estão muito bem concentrados e organizados, enquanto que geralmente, e aí eu vou usar o termo consumidores, porque geralmente são consumidores, né? Não vou entrar necessariamente no mérito da aplicação absoluta do CDC no caso das alienações fiduciárias, porque existem nuances aí a serem observadas, mas os devedores fiduciantes eles estão pulverizados. Então, a organização deles fica realmente complicada e isso afeta realmente o sentido da lei, da norma. Com relação à MP que você comentou, eu creio que queria fazer só um comentário a respeito dessas centrais, que elas vão resolver um grande problema dos bancos, além, é claro, da possibilidade de ampliação da concessão de crédito, como você muito bem colocou, que é o fato do banco não ter em sua atividade ser proprietário de imóveis, né? E a gente sabe que os leilões de alienação fiduciária, né, eles muitas vezes acabam fazendo com que não haja um terceiro licitante para arrematar, quer seja na primeira, quer seja na segunda praça. E isso faz com que o banco tenha que incorporar em seu patrimônio, né, com base na consolidação, aquele imóvel, e isso gera a organização de um terceiro leilão pelos bancos. Geralmente, os bancos eles não são administradores de imóveis, então eles querem se livrar, né, ou fazer com que haja realmente a conversão daquele imóvel em dinheiro, então eles fazem um terceiro leilão, que muitas vezes até é confundido na prática como um decorrente da alienação fiduciária, mas é um leilão estritamente particular, né? É extrajudicial particular. E com a central, né, como a garantia estará feita em nome dessa central, o credor fiduciário é a central, você retira dos bancos esse ônus de administração patrimonial do imóvel que não foi vendido no leilão. E isso vai também ter uma dinâmica muito interessante quando você terá
e continuará tendo essa necessidade de fazer esse terceiro leilão, ou esse leilão particular, porque vai estar muito centralizado por essas centrais, até é redundante falar isso, mas vai criar realmente um mercado imobiliário muito específico, né, que são aqueles bens que foram incorporados pelo não pagamento do crédito objeto da alienação fiduciária. Então, acho que esse é um ponto muito interessante também da medida provisória, que facilita e possibilita para o banco ter um livramento de responsabilidade que até então ele absorve. Tá? Mas, além desse meu comentário, doutor Mauro, eu queria fazer uma pergunta a respeito da alienação fiduciária e da indisponibilidade de bens do devedor fiduciante, bens e direitos, né? Muitas vezes, nós sabemos que o fato de que o imóvel está em alienação fiduciária não retira a possibilidade de constrição de bens e direitos do devedor fiduciante. Claro que qualquer restrição que recaia sobre este bem ou sobre esses direitos do devedor fiduciante deve respeitar a alienação fiduciária. Perfeito? Porque houve um destaque do domínio para o credor fiduciário, obviamente. Eu queria saber a sua opinião, doutor Mauro, a respeito do fato de que, constituída uma alienação fiduciária regularmente, posterior a esse registro da alienação fiduciária, vem uma indisponibilidade em nome do devedor fiduciante. O fato de haver essa indisponibilidade, então, eu vou subdividir as perguntas. Primeiro, o registrador imobiliário, ele é obrigado a registrar a indisponibilidade, mesmo com o imóvel tendo uma garantia de alienação fiduciária? E dois, é possível, em razão do inadimplemento do devedor fiduciante, é possível a realização de leilão, nos termos da lei da alienação fiduciária, em razão de haver posterior ato registrário de indisponibilidade desses bens? Posterior ou anterior? Posterior. A alienação fiduciária foi constituída antes. Tá, mas anterior ao leilão. Anterior ao leilão. Isso. E anterior também à consolidação. Isso. Tá. Bom, vamos começar lá pela central. Eu compreendi o que você disse, mas isso que você disse não deflui lá do texto da MP, tá? O texto da MP não altera o fato de que, havendo inadimplemento, haverá o procedimento extrajudicial, né? E a consolidação da propriedade. Aí, a consolidação da propriedade só pode ser feita em nome do credor, que é a instituição financeira, e não da centralizadora de garantias, tá? Então, eu não vejo como resolver essa questão que você colocou, a menos que se faça uma transação entre o credor e a centralizadora, não é? De forma que a centralizadora pagaria a dívida e consolidaria a propriedade como cessionária dos direitos, tá? Mas isso já são operações extra-MP. Na MP não tem essa possibilidade, não, pelo menos por enquanto. Mas seria interessante, não é? Ao invés do banco ter lá os seus bens não de uso, não é? Que implicam, inclusive, em redução da possibilidade de negócios no ano seguinte, não é? Ela poderia deixar esses bens nas mãos da centralizadora, que tomariam as medidas aí necessárias tanto à realização do leilão legal, quanto à venda direta por leilão em terceira oportunidade. Depois eu gostaria, inclusive, de falar dessa questão dos leilões, se alguém me fizer uma pergunta, viu? Bom, Jorge, vamos falar agora, então, da indisponibilidade. Num primeiro momento, há alguns anos, há 5 ou 6 anos, houve um entendimento aqui em São Paulo, né, da Corregedoria, no sentido de que
a indisponibilidade averbada na matrícula do imóvel impedia a consolidação da propriedade. Ok? Isso deu um problema sério, porque foi num momento em que a própria Receita Federal estava numa fase muito pródiga de indisponibilizações de bens, né? Então, deu algum problema isso aí. Não era um impedimento. Qual era a justificativa? E eu concordava e concordo até hoje plenamente com a justificativa da Corregedoria de Justiça do Estado de São Paulo. Era o seguinte: a indisponibilidade decorre de uma determinação judicial emanada de juiz competente. Portanto, o seu cancelamento deveria partir daquele juiz competente, né, do juiz originário, e não do oficial de registro, não de um terceiro juiz, e muito menos do oficial de registro, ok? Então, me pareceu bastante razoável isso aí. O que o credor deveria fazer? Deveria se dirigir ao juiz originário e solicitar o cancelamento daquela indisponibilidade, argumentando o quê? Que com a indisponibilidade ela só incidiria sobre os direitos reais de aquisição, e com a indisponibilidade os direitos reais de aquisição desaparecem, eles são zerados, eles deixam de ter qualquer valor econômico ou financeiro, ok? Então, é trocar um zero pelo zero, não teria problema nenhum. Então, teria que ir buscar previamente ao juiz originário. Muito bem. Agora, há pouco mais de um ano e pouco, houve uma mudança nesse entendimento por parte da Corregedoria de São Paulo. E qual foi essa mudança? Disse assim: não, pode sim, pode consolidar, independentemente da indisponibilidade, certo? E cabe ao registrador de imóveis comunicar ao juiz originário, ao juízo originário, sobre esse cancelamento. Tá? Então, uma coisa que era prévia passou a ser feita posteriormente. Pode haver a possibilidade do juízo originário não concordar com o cancelamento? Eu não conheço nenhuma até agora, mas pode haver. Tá? Pode haver. Isso aí vai dar um problema se esse imóvel já foi consolidado, já foi levado a leilão, já foi transferido para terceiros. Tá? Então, nós temos essa situação hoje. Hoje, a indisponibilidade não é impedimento para a consolidação, mas ela não cancela a averbação, e o cancelamento da averbação tem que ser requerido, tem que ser pleiteado junto ao juízo de origem. Tá? Então, eu imagino que, se o juízo de origem não cria nenhum problema, está ótimo, cancela depois e está resolvido o problema. Se ele, por algum motivo, entender que houve ali algum tipo de fraude ou de desvio, ele pode não concordar com o cancelamento, e isso vai criar um problema em relação às operações subsequentes, já realizadas. Tá? Fora isso, eu não vejo nenhum problema, porque, olha, quando o juiz determina a indisponibilidade, ele tem em vista o quê? Que aquela pessoa tem lá alguns direitos. Quais são esses direitos? Direitos reais de aquisição. Muito bem. Quando a pessoa inadimpliu o contrato e não purgou a mora, aqueles direitos reais de aquisição, eles se esvaíram, não existem mais. Portanto, é uma indisponibilidade de nada, né? Então, não deveria causar tanto problema. Mas eu acho que deveria haver uma norma, uma alteração qualquer aí, legislativa, que dissesse que não impede e que a consolidação ela cancela a indisponibilidade anteriormente lançada. Perfeito, doutor Mauro. Muito obrigado. E, mais uma vez, parabéns aí pela sua obra. Muito sucesso. Muito obrigado, Jorge. Foi um prazer. A doutora Elise está com a mão levantada? É isso aí. Está com a palavra. Doutora Elise?
Tá no mudo, hein? Vejo aqui que o mudo tá ligando, precisa ativar o microfone. Bom, vamos seguir. Vamos fazer o seguinte, então tenta. Obrigado por ter avisado pelo chat. Tenta fazer, exato, tenta fazer sua pergunta pelo chat. Eu queria fazer uma pergunta para o Mauro, aproveitando, que eu não vejo mais ninguém com a mão levantada aqui por enquanto. Eu achei a sua explicação com relação às dívidas de IPTU, dívidas de condomínio, muito importantes, muito interessantes, porque isso é uma coisa muito do dia a dia, né? E com relação à questão ambiental, eu pergunto isso por conta dessa avaliação com relação à central das garantias, se isso se concretizar, mas hoje a gente tem uma questão aí de receber os imóveis em garantia e fazer uma auditoria, olhar com foco para garantia, né? Não se fala em comprar o imóvel, mas com foco na garantia. Esse foco na garantia tem toda a parte financeira, toda a parte da análise do crédito, etc., seja em qual for a operação, e aqui não estou necessariamente falando de banco, mas e a questão ambiental? Qual que é a preocupação para o credor fiduciário da questão ambiental? Como é que você enxerga isso, Mauro? Então, eu vejo o seguinte, olha, quando você fala de instituição financeira, essa preocupação só vai aparecer nas grandes operações, tá? Nas operações rurais, nas operações industriais, tá? Ou mesmo na concessão de crédito para o desenvolvimento de empreendimentos imobiliários ou de empreendimentos comerciais, tá? Nas operações normais, regulares, essa preocupação praticamente não existe. Do normais regulares, você menciona aí o financiamento habitação. Financiamento à habitação, financiamento, crédito direto, o crédito comercial com garantia imobiliária, enfim, todas essas operações de massa, né? Sim. Não há essa preocupação. Deveria haver, né? Embora a preocupação ambiental em relação a um imóvel isolado seja enormemente menor do que a preocupação com uma área rural ou uma área industrial, deveria ter algum tipo de preocupação. Mas não há. Os bancos, na verdade, vamos falar de banco, quando a gente fala de alienação, a gente fala muito de banco, né? Dá a impressão Sim. que só o banco trabalha com alienação. Não é isso. Né? A alienação serve para centenas de atividades, centenas de negociações. Mas a massa é banco, né? A massa é banco, a massa é crédito imobiliário, é crédito comercial. Muito bem. O banco, ele trabalha com a perspectiva de que ele vai receber o valor contratado, tá? Significa o quê? Que ele vai trabalhar com um resíduo de risco muito pequeno, que hoje é quantificado em coisa de entre 1% a 2%. Então, pelo menos 98% dos contratos serão honrados e nós não teremos problema nenhum. Se nós não teremos problema nenhum em 98% dos contratos, nós não precisamos nos alongar nas avaliações necessárias para a concessão. Ok? Entendi. Tá? Porque o risco está muito concentrado e é muito pequeno. Entendi. Posso dar um exemplo para tentar mudar um pouco o seu ponto de vista? Eu imagino o seguinte: eu tenho um banco e o meu banco vai fazer uma concessão de uma linha de crédito para uma rede de concessionárias de caminhões. Sim. E aquela não é para comprar caminhão, peça, etc. E tem lá um crédito rotativo para todas essas concessionárias aí. E eu vou pegar todos os imóveis das concessionárias de diferentes. Tem a concessionária do Mauro, lá em Ribeirão Preto, a concessionária da Keila, lá não sei aonde, do Jorge, não sei aonde e tal. Eu vou pegar todos esses imóveis como em alienação fiduciária em garantia dentro desse âmbito do contrato de crédito. Mas são concessionárias.
Ou seja, tem óleo, tem combustível, o cara vai... ou seja, tem um potencial de dano ambiental interessante. Sim. Qual que seria a preocupação disso no âmbito dessa garantia? Pois é. Eu diria para você que é pequena. É pequena, deveria ser feito, né? Isso é feito muito no crédito rural, né? Com relação à preservação das áreas de reserva e tudo isso. Isso é feito um trabalho, sim, na concessão do crédito. Mas na concessão de crédito comercial, ainda é bastante pequena a preocupação em relação a isso. Entendi. Tá? Há exigência, sim, de que se assinem termos de garantia, termos de que não procederá a tais situações, termos de que utilizará madeira certificada, termos de que... Não é? Tem uma porção de termos que são utilizados, mas a preocupação é unicamente em captar esses termos, não é uma preocupação em verificar e acompanhar a questão ambiental. Tá? Entendi, porque no final, se você concorda, a relação é sempre de crédito, né? Eu não tenho intenção de comprar o imóvel. O imóvel vem numa relação secundária, acessória de garantia. Exatamente. Então, acho que é o mesmo. É porque quando eu fiz esse paralelo, porque quando a gente fala da questão da responsabilidade condominial, das obrigações propter rem, assim, bom, é do devedor a obrigação de fazer esses pagamentos perante o credor, titular da garantia. Mas perante o terceiro, o titular da garantia, ele pode vir a ser responsabilizado. Então, aí eu vi um possível caminho para essa também responsabilidade ambiental. Sim, eu já vi aqui mesmo na capital ou na grande São Paulo, diversos empreendimentos residenciais que foram financiados, foram construídos ou parcialmente construídos e, após a construção ou após o início da construção, verificou-se que havia ali uma questão ambiental, que havia ali uma questão de contaminação do solo, certo? E a instituição financeira passou a ser exigida em relação àquela contaminação por não ter se preocupado anteriormente em verificar essa situação. Não é? Entendi. Empreendimentos que eram construídos sobre fábricas abandonadas, sobre postos de gasolinas abandonados e assim por diante. Tá? Casos que ficaram anos a obra parada até que se pudesse recuperar aquele terreno para poder prosseguir, e o custo disso tudo, o prejuízo disso tudo, foi incorrido pela instituição financeira juntamente com a incorporadora, quando a incorporadora tem condições de assumi-lo, né? Entendi. O doutor Elise, será que conseguiu ativar o áudio aí para você fazer sua pergunta? Agora sim. Boa. Doutor Matheus, bom dia para todo mundo. A questão é condominial. Aí eu queria saber, assim, o banco ele pode figurar como réu numa ação de execução, né, de título extrajudicial. Então, essa é a jurisprudência dominante só em São Paulo ou no Brasil todo? Tem esse entendimento? Porque os advogados eles não gostam de colocar o banco como réu, né? Não sei por quê. Sim. Então, eu penso que no Brasil todo essa jurisprudência é dominante. Tá? A de que a responsabilidade é do proprietário e o proprietário é aquele que consta na matrícula imobiliária como proprietário do imóvel. Não é? A preocupação com o banco é que o banco não quer pagar. Uhum. O devedor pode ter mais interesse que o banco de fazer o pagamento. Uhum. O banco vai usar de todos os meios para delongar o pagamento. Não é? Por quê? Ele quer ver se lá o devedor não vai pagar.
Então, isso numa relação ainda existente, ou seja, o devedor mora no imóvel, né? Ou tem a posse do imóvel, ocupa o imóvel e está lá, e está pagando o contrato, não é? Naquela outra relação, que é a mais comum, que é a relação já da execução extrajudicial, onde houve um não pagamento do contrato, houve inadimplemento do contrato de mútuo, e, em consequência, houve também o inadimplemento das cotas condominiais, nesse caso não tem nenhuma dúvida. Né? Entra contra o banco e o banco vai ter que pagar porque ele não tem mais como delongar. Né? Ele vai ter que pagar porque ele tem que vender aquele imóvel, ele tem que levar a leilão em 30 dias. Então, ou ele vai pagar, ou ele vai colocar uma cláusula no edital de leilão, dizendo que é por conta do arrematante e que o arrematante vai pagar aquilo imediatamente após a arrematação. Então, aí não há dúvida, é contra o banco mesmo, ou contra o credor. A gente fala banco, mas contra o credor. Pode ser um banco, pode ser uma pessoa, um terceiro, qualquer um, tá bom? Mas pode ser exclusivamente contra o banco? Pode. Sempre tem que colocar o adquirente? Pode. Não, exclusivamente contra o banco, sim. Ah, ok. Tá bem. Obrigada, doutor Matheus, pela atenção. Nada. É Mauro, tá? Ah, tá Matheus S. Ele tá Matheus porque... o meu neto foi quem mudou isso aí, eu não consigo mais alterar. Doutor Mauro, então, só complementando, num curso que eu fiz, a advogada orientou também nessas questões de alienação, que você pode executar, pedir que conste averbar, né, na matrícula, que o pagamento que o alienante receberia seja passado para o condomínio ou para um credor, né? Não sei se foi claro, é que eu não estou muito, eu estou um pouco afastada e recomeçando na área jurídica, então os termos me fogem. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, que o crédito que a pessoa pagou a dívida dela, né, as mensalidades, que ele voltaria a ficar devendo aquelas parcelas. Então, ficaria anotado que aquele credor, né, que seria o condomínio, recebe o valor e aumenta a dívida dele perante o banco. Ele poderia requerer que o valor sobrante, né, o valor que exceder a dívida após a venda em leilão, fosse entregue ao condomínio. Mas eu acho que aí já parte de uma negociação condominial que enfraquece a posição do condomínio. O condomínio não é que cobrar do devedor, que é o proprietário do imóvel. Só cobra o banco e pronto, né? Exatamente. Tá bom, obrigada. Viu? Nada. O Marte. Alô? Com relação à pergunta do Jorge, Jorge, você está me ouvindo? Positivo e operante, doutor Mauro. Então, eu queria falar mais uma coisinha da centralizadora, que eu esqueci de dizer, que é o seguinte. Eu acho a centralizadora absolutamente desnecessária, certo? Porque nós já temos lá projetos em andamento que falam da alienação fiduciária subsequente, que é exatamente o trabalho que seria feito pela centralizadora, sem a presença da centralizadora. Ou seja, o mesmo imóvel poderia ser dado em alienação fiduciária a 2, ou 3, ou 4, ou 5 credores, no limite de seus créditos, não é? Sem nenhuma preocupação. Certo? Isso já havia sido estudado, já havia sido considerado possível e tal, mas nunca foi muito bem aceito, em grande parte pelos registradores de imóveis. Tá? E isso resolveria plenamente a questão da utilização da garantia para diversas operações. Não é? Poderíamos retornar esses conceitos lá anteriores, né, relativos à utilização subsequente da alienação fiduciária.
É a questão que era usada na questão da hipoteca, né, doutor? Exatamente. É mais ou menos isso. Grau, segundo grau, terceiro grau. É que realmente perde o controle. Eu acho que o problema maior está relacionado ao controle da instituição financeira frente a um outro financiamento de outra instituição financeira e a garantia propriamente que pode aí se perder. Talvez seja essa o sentido, né? Mas concordo com a sua opinião, doutor Mauro. Pois não. Cadê o Mark? O Mark sumiu? O Mark caiu. Por isso que nós estamos sem... dele, Mauro. É. Conexão. Então, vamos seguir. Vamos seguir? Só fazer uma réplica rápida naquela primeira questão sobre a cessão dos direitos sem anuência do credor fiduciário. É o seguinte, a minha justificativa é o artigo 1368b, ele outorgou uma natureza jurídica para o fiduciante. E essa natureza jurídica, eu também deveria aproveitar os direitos desse titular de direito real à aquisição para permitir a ele a livre cessão. Assim como sempre foi deferido ao titular do direito aquisitivo no Decreto-Lei 58/37, artigo 13, na 6766, artigo 31. Então, assim, o devedor fiduciante, Mauro, nesse ponto, ele fica numa situação muito complicada. Por quê? Vamos imaginar que quando você fez a minha análise de crédito, eu estava bem. Hoje eu não estou bem, então eu estou inadimplente. E eu não quero sofrer os danos da inadimplência, o constrangimento da inadimplência. Então eu quero ceder meu direito. E essa cessão não me é permitida por conta lá da interpretação do 29. Aí a gente vai exemplificar uma coisa mais simples. Uma partilha de bens, né, ou de um casal, numa separação ou num divórcio. Essa partilha nunca vai ser registrada. Nunca vai ser registrada. Por quê? Porque o banco não vai ter interesse. E na prática, o banco nem responde ao casal. Aí vem um detalhe. Na partilha de bens, um deixou a dívida com o outro. O outro quer ir para um outro relacionamento, quer tocar a vida. Ele não consegue, porque ele está vinculado naquele financiamento por 35 anos. Aí, amanhã, esse cônjuge que saiu da relação, que não tem mais direitos relativos ao imóvel, ele quer financiar outro imóvel. Aí ele tem dificuldade. Então, assim, as consequências práticas dessa sua posição, assim como a posição, né, do Dr. Melim, nesse sentido, ele fecha a porta para o devedor fiduciante tentar resolver o problema dele da inadimplência. E, consequentemente, ele acaba inadimplindo, ele acaba gerando custo para o banco, ele acaba gerando vários problemas que ele poderia ter solucionado, né? Então, nem sempre aquele sujeito que não tem um crédito formal não significa que ele não tem dinheiro para pagar essa dívida. Então, com todo respeito, evidentemente, eu discordo de você nesse ponto, para a gente evoluir, tá bom? Isso eu acho super importante a gente tratar desse assunto aí, da alienação fiduciária. Não esqueça da minha pergunta sobre a questão do procedimento de execução de múltiplas alienações fiduciárias em diversas circunscrições. Isso é super importante para o avanço do mercado, né? Então vamos falar disso agora. Já matando a terceira pergunta que você fez sobre a natureza jurídica, não é? Da alienação fiduciária. A meu ver, a natureza jurídica é a propriedade fiduciária, ok? Existem diversos outros entendimentos aí em relação a isso. Mas, para mim, é a propriedade fiduciária, a natureza jurídica da alienação fiduciária. Muito bem. A
a questão da execução extrajudicial de múltiplos imóveis, não sei se você lembra, nós enfrentamos isso há alguns anos, né? A pedido. Alguém solicitou isso ao presidente da OAB, não é? Aqui em São Paulo, e nós fizemos um trabalho e enfrentamos isso. Esse trabalho foi publicado na revista de estudos da ESA, se eu não me engano. Não é isso? Muito bem. Significa o seguinte: imagine, é possível que eu faça um contrato de mútuo garantido por 3, 4, 5 ou mais imóveis. Tá? Esses imóveis necessariamente não estarão na mesma comarca, na mesma circunscrição, muitas vezes nem no mesmo município, muitas vezes nem no mesmo estado. Você pode ter imóveis espalhados pelo Brasil garantindo uma mesma dívida. Muito bem. Havendo inadimplência, é preciso fazer a intimação do devedor para o pagamento da mora. E a intimação pelo devedor é feita pelo registro de imóveis, que detém a matrícula do imóvel que foi dado em garantia. Muito bem. Se você tem uma dívida, um mútuo, garantido por 4 ou 5 imóveis, você tem que fazer a intimação no devedor em cada um desses registros de imóveis. Não é? Isso, além de encarecer o processo, além de torná-lo mais lento, né? Dá ao devedor a possibilidade de desaparecer, de evitar a intimação. Não é? Uma vez intimado numa determinada circunscrição, ele desaparece das demais e deixa de ser intimado. E complica aí o andamento do procedimento de execução extrajudicial. Naquele momento, nós propusemos que, a critério do credor, ele escolhesse um dos registradores para fazer a intimação. E até, de alguma forma, delimitamos. Seria ou do local do principal imóvel ou do local de moradia, né? De domicílio do devedor. Muito bem. Esse registrador faria todo o procedimento, comunicaria os demais registradores de imóveis, tá? Então, nós teríamos só uma intimação que valeria para todos os imóveis oferecidos em garantia. Tá? Era um procedimento bastante redondo que nós fizemos a proposição, até oferecemos lá um projeto de lei, que eu não sei o que foi feito, foi lá entregue lá para quem de direito, não sei como é que prosseguiu isso. Muito bem. Essa situação voltou agora nessa medida provisória apresentada pelo governo federal e pela iniciativas de mercado de capitais. Tá? Eles trazem um procedimento bastante semelhante. Tá? Ou seja, uma vez aprovada essa medida provisória, que nós esperamos que seja aprovada aí em algum tempo, a situação ficará resolvida. Hoje, ainda nós não temos solução. É preciso fazer a intimação em cada uma das alienações fiduciárias. A gente precisa entender o seguinte: muitas vezes, até os advogados se confundem com isso. Você tem um contrato de mútuo, por exemplo, né, garantido por 5 imóveis. Então, não é um contrato de mútuo e uma alienação fiduciária de 5 imóveis. É um contrato de mútuo e 5 alienações fiduciárias, não é? Independentes, que sofrerão os mesmos procedimentos de legalização, os mesmos procedimentos de execução extrajudicial. Tá? Todas elas devem obedecer à lei da mesma forma. Tá? Então, isso dá uma certa angústia no momento de fazer a execução extrajudicial. Vamos ver se com essa alteração aí a gente consiga resolver esse problema. Ok?
Maravilha, Mauro. O Mark acho que caiu, né? Caiu, né? Acho que caiu. Tem alguém que queira fazer algum questionamento direto ao Dr. Mauro Rocha para aproveitar ele aqui? Maurão. O Jorge está na linha ainda? Positivo, operante, prestando atenção nas suas sábias palavras, junto com o Kiko Naga. Então, Jorge, como você é o nosso convidado aí que mais próximo está lá do final da linha, né? Da parte final da alienação fiduciária, lá dos leilões, e das consolidações dos leilões, eu queria comentar algumas coisas em relação àquilo que eu disse lá no início, dos custos da alienação fiduciária estarem todos sendo carreados para as costas dos devedores, né? Por força das atuações legislativas que vieram aí nos últimos tempos e que ainda correm, muitas delas ainda estão presentes lá no Congresso Nacional sendo estudadas. Eu gostaria primeiro de falar sobre a questão do leilão, né? Se você analisar com clareza e com calma a Lei 9.514, você verá que ela, em momento nenhum, fala na realização de 2 leilões. Ok? O que ela diz? Será feito um leilão nos próximos 30 dias, não é? Depois da consolidação. Muito bem. Será oferecido o bem para a venda. Se aparecer um comprador, ele arremata aquele bem, está encerrado o assunto. Aí a própria lei verifica, dá uma exceção. Assim, pode acontecer de não conseguirmos vender no primeiro leilão. Então, faremos um novo leilão. Não é? A lei fala segundo leilão, a meu ver, por um erro de redação. É um novo leilão, ou seja, é o próprio leilão para a venda do imóvel. Muito bem. O que acontece? Com base nisso, não é? E sem a preocupação com o valor da venda, uma vez que o valor da venda vai estourar nas costas do devedor e não nas costas do credor, o credor passou a fazer um edital de leilões onde convoca para 2 leilões. Primeiro e segundo leilão no mesmo edital. Ora, o segundo leilão ele só existe a partir da inexistência de lance vencedor no primeiro leilão. Então, não deveria haver um edital para os 2 leilões. Muito bem, mas passou-se a fazer um edital para 2 leilões, primeiro e segundo. Além disso, passou-se a fazer o edital para 2 leilões subsequentes. Um leilão realizado, por exemplo, no dia 10 e o segundo leilão realizado no dia 11. Certo? Eu já cheguei a ver leilões feitos no mesmo dia. Tá? Um leilão feito no dia 10 pela manhã, o segundo leilão no dia 10 à tarde. Tá? Então, na medida em que você faz um edital de leilão, onde você oferece um bem à venda por R$1 milhão no dia 10 ou R$500 mil no dia 11, você está eliminando a possibilidade de venda daquele imóvel no primeiro leilão. Não sei se você concorda comigo, gostaria de pedir a sua opinião sobre isso. Bom, doutor Mauro, olha só, suas ponderações são muito interessantes. Oi, tudo bom? Tudo bom? Nós temos que pensar sobre vários aspectos, e eu concordo com o doutor em parte. O primeiro deles é que realmente há muita omissão na lei. A Lei 9.514, realmente, ela não contempla todo o procedimento que essa parte final dos leilões deve ser realizada. E aí eu
amparado no decreto de 1932, que estabelece as regras para a função do leiloeiro público, eu entendo que aí o leiloeiro público tem a competência e a autoridade para fazer com que haja essa complementação de normas para a viabilidade da realização do leilão, né? O prazo de 30 dias para se realizar o leilão, ele é um prazo que não macula, se desrespeitado, não macula a realização dos leilões. Isso já está bem consolidado, ainda bem, porque muitas vezes a dinâmica entre a consolidação e a realização dos leilões é impossível se observar os 30 dias, até mesmo por conta da força de publicações de editais necessários e imprescindíveis para tanto. Do ponto de vista estratégico de venda, e aí não é uma questão do direito, é uma questão da atividade própria e da prática dos leilões, realmente, se você tem no mesmo edital do leilão uma praça ou um leilão que estabelece o valor da avaliação atualizada do contrato e um leilão subsequente, que é a soma dos débitos que recai sobre o imóvel, não só fruto da alienação fiduciária, mas as obrigações próprias desse imóvel, que é a dinâmica dos leilões da alienação fiduciária, realmente, se eu sou o interessado em adquirir esse imóvel, eu não vou buscá-lo no primeiro leilão, eu vou buscá-lo no segundo leilão, porque a minha vantagem econômica é substancial. E nesse aspecto eu concordo perfeitamente com o doutor, que realmente esvazia a primeira tentativa de alienação e o segundo leilão vai ser aquele que haverá a busca das disputas por uma questão natural de economia. Aí é uma questão financeira, né? Não é uma questão nem jurídica. Então, a omissão fez com que a prática do mercado, principalmente a prática do entendimento dos leiloeiros, que foi aceita e não é contestável no judiciário, é que o mesmo edital de leilão contemple os 2 leilões a serem feitos com base na lei da alienação fiduciária. Eu não vejo com bons olhos a realização desses 2 leilões no mesmo dia ou em tempos muito próximos. Eu, por exemplo, quando eu faço o leilão de alienação fiduciária, eu uso o mesmo edital para os 2 leilões, mas eu estabeleço uma um intervalo entre o primeiro e o segundo leilão que seja substancial para que haja a possibilidade da mais ampla publicidade, gerando a possibilidade de disputas, e aí sim, para que haja o menor... E a gente pode até buscar o princípio lá do Código de Processo Civil da menor onerosidade para o devedor, né? Porque realmente um leilão muito próximo do outro não gera uma publicidade a ponto de gerar disputas ou diminui essa possibilidade. Né? Então, nesse aspecto, eu concordo perfeitamente com o doutor. E eu gostaria até, doutor Mauro, de fazer uma pergunta reflexa dos leilões, e até aproveitando que o doutor Marcos também, o Kiko Naga está querendo falar, e se ele puder também comentar, eu gostaria de aproveitar. Olha só, até tempos atrás, já faz alguns anos, não sei precisar quando, o auto de arrematação emitido pelo leiloeiro público, com a formalidade da lei da alienação fiduciária, com firma reconhecida do leiloeiro, era título hábil para que fosse feita a transmissão do domínio para o arrematante. Né? É claro, eu não estou falando do leilão negativo, porque o leilão negativo, o auto de arrematação, o auto negativo do leilão pelo leiloeiro já é o suficiente. Só que mudou-se esse posicionamento, exigindo que o arrematante lavrasse escritura pública de compra e venda decorrente do resultado do leilão de alienação fiduciária. Né? Eu, sinceramente, pela fé pública que o leiloeiro oficial possui, em razão da lei o decreto-lei de 1952, em razão de toda a observância pelo leiloeiro das normas da alienação fiduciária, eu entendo que, salvo o melhor juízo, obviamente, que o auto de arrematação firmado pelo leiloeiro público é título hábil para a transmissão do domínio ao arrematante. E eu gostaria de ouvir a sua opinião, doutor Mauro, a esse respeito. E também até do Kiko Naga,
que é o papa aí do direito notarial e registral também, né? Jorge, eu tenho dúvidas sobre isso, mas acho que não faria nenhuma diferença. Eu acho que poderia ser, sim. Nós já discutimos muito, eu e o Kikunaga, sobre esse assunto. O Kikunaga é a favor. Já vou lá dando um spoiler aqui. O Kikunaga é a favor da aceitação do termo do leiloeiro como título para a transmissão do imóvel. Eu acho que poderia ser, sim. Tá? Mas também não sei. Poderia, simplificaria sim o procedimento, não é? E poderia ser adotado. Infelizmente, nunca se preocupou, ninguém nunca se preocupou com isso, todos se confortaram com a escritura pública de venda e compra, não é? Mas poderia sim. Agora, eu gostaria de comentar uma coisa que você disse aí, viu, Jorge? Você disse que o prazo de 30 dias é um prazo que não afeta aí a situação do leilão e tal, essas coisas, né? Realmente, é um prazo que não é decadencial, isso já foi definido jurisprudencialmente, não é? E ele não é peremptório, não é? Sem dúvida nenhuma. Mas tem um outro lado, que é o seguinte: o não cumprimento, a não observância do prazo de 30 dias para a realização do leilão acaba produzindo um enorme prejuízo para o devedor fiduciário. Tá? Por quê? Porque há um esquecimento geral, inclusive da jurisprudência e dos juízes que analisam isso, de que o contrato de mútuo atrelado à alienação fiduciária, ele vai evoluindo até a data do leilão. Então, quando o credor deixa de cumprir o prazo de 30 dias e faz o leilão em 60 ou 90 dias, ele está muito confortável. Por quê? Porque a dívida está sendo corrigida e sobre ela estão incidindo os juros contratuais até a data do leilão. Além disso, estará sendo cobrado também a taxa de ocupação até a data do leilão. Ou seja, o credor ele não tem nada a perder. Ele só está reduzindo a possibilidade do devedor ter algum saldo a recuperar por força da venda do imóvel. Tá? Então, é preciso ter cuidado com isso também. Isso leva ao devedor a bancarrota lá no final da operação. Concordo plenamente, doutor Mauro. Fora que eu já vi situações de demorar anos até para realizar. Bom dia. Fala com a gente. A instituição bancária se esqueceu praticamente. Bom dia. Tudo bem? Então, realmente é uma preocupação muito grande que os advogados precisam ter atenção a isso, porque esses são temas que devem ser levados para discussão em prol do devedor fiduciante, para que ele tenha o menor prejuízo possível. Mais uma vez, reforço as suas palavras, doutor Mauro. A lei foi feita para os credores fiduciários. Sem dúvida, sem dúvida. Nós começamos a falar desde o início aqui, né? Foi feita para os credores. Diga, Marcos. Aproveitando, Jorge, não sai não, fica aí. Fazendo uma referência a essa questão que o Jorge comentou sobre a carta de arrematação realizada pelo próprio leiloeiro, eu acho ela plenamente possível, tendo em vista que o Decreto-Lei 70/66 já permitia isso. A Lei 13.465 de 2017, quando ela faz a alteração lá do artigo 39, inciso 2, para aplicar somente aquelas regras às hipotecas, eu acredito que aquilo prejudicou, foi um retrocesso social aos direitos do devedor, né? Então, penso eu, Jorge, por uma questão social, há uma vedação ao retrocesso social. Esse seria o primeiro argumento para a gente poder aplicar o artigo 39
da Lei 9.514 de 97, fazendo referência ao Decreto-Lei 70/66. Essa é a primeira argumentação. A segunda argumentação seria o próprio artigo 38 da 9.514 de 97, que ele fala bem claramente, eu até peguei ele aqui para ler, os atos e contratos referidos nesta lei, ou resultantes de sua aplicação. Então, o artigo 38, quando ele adota a forma plurima para aquisição, se por um lado, Jorge, o registro de imóveis não aceitar a carta de arrematação, que não deveria, porque você tem fé pública, né? Você como leiloeiro, por outro lado, o registro de imóveis deveria aceitar o contrato de compra e venda, que não é o mais adequado, né? Porque não há carga volitiva de venda nem de aquisição, né? Tem de aquisição, mas não tem de venda, porque a venda é forçada. Então, penso que a carta de arrematação, sim, seria um título translativo, tanto que, lembro claramente, tivemos uma oportunidade de trabalharmos juntos, eu e o Jorge, Mauro, e a gente discutiu esse assunto há muito tempo atrás. O Jorge não acreditava que daria certo, até porque o mercado inteiro não trabalha assim, né? O registro de imóveis já tinha sinalizado que não aceitaria a carta de arrematação expedida pelo leiloeiro, e aí, lá num pedido de reconsideração ao oficial de registro, ele acabou registrando a carta expedida pelo leiloeiro, Dr. Jorge Alexandrides. Então, assim, para nós foi uma grande alegria, mas eu acho que a gente precisa evoluir, Jorge, essa questão. Por quê, Maurão? Todos os editais de todos os leiloeiros têm essa previsão. Após a arrematação, o arrematante fará a escritura pública. Mas não tem sentido fazer escritura pública, né? Você ir lá para falar, não, eu já comprei. Sim, mas se o Jorge tem fé pública, por que eu não posso permitir que ele faça a expedição desse título, né? E eu acho que esse é um ponto importante. Um outro ponto importante que eu acho que a gente tem que comentar, Maurão, é sobre o direito intertemporal, sobre a aplicabilidade das regras da 9.514 de 97 antes das alterações promovidas pela Lei 13.465 de 2017. Eu acho que também esse é um assunto bastante importante, e pelo avançado da hora, Maurão, daqui a pouco a gente tem que terminar, né? Olha, eu não tenho dúvida, eu nunca tive dúvida em que os contratos firmados antes da lei 10.397, não é isso? Não, 13, qual é a lei? 13.000? 13, caraca. Eu também esqueci agora. 13.465 de 2017. 13.465, exatamente. Isso. Aos contratos firmados antes da lei 13.465 se aplicam as disposições do 9.514. Não é somente aos contratos firmados após que se aplicariam, então, o da 13.965. Tá? Eu não tenho nenhuma dúvida, eu nunca vi nenhum problema em relação a isso. Tá? Mas não é isso que está acontecendo na prática. Na prática, os leiloeiros, e o Jorge pode confirmar, os leiloeiros estão aplicando os regramentos atuais, não é, Jorge? Mas prejudiciais ao devedor? Não, né? É porque o que a gente tem que observar, e aí é uma interpretação que eu faço, é que você tem um contrato de prestação continuada. Sim. Né? E eu vou fazer até um comparativo de aplicação de lei nessa questão do direito intertemporal. Por exemplo, quando entrou em vigor o Código de Defesa do Consumidor, né? Havia uma grande discussão a respeito da retroatividade ou não da norma, até em razão dos princípios, né, a proteção própria do direito do consumidor. E o que ficou consagrado na época foi que, em razão dos contratos de prestação continuada, vide contrato escolar, contrato de plano de saúde, contrato de financiamento bancário, houve uma adaptação natural e imediata a partir da entrada em vigor da lei. Então, para os procedimentos de leilão, ele sendo realizado em momento da vigência
da nova lei, né, com as alterações da Lei 9514, eu, leiloeiro, entendo que o ato que eu promovo ele tem que estar adequado sob a égide da nova lei, em razão de ser um contrato de prestação continuada. Essa é a minha interpretação. Então, e a interpretação até do registro imobiliário, por exemplo, com relação à notificação do devedor ou outras questões. Então, eu, por exemplo, leiloeiro, eu faço as notificações. Aliás, eu fazia antes da alteração legal, por conta da jurisprudência que estava se firmando, da necessidade do devedor fiduciante ser intimado dos leilões. Eu fazia isso antes porque eu sempre prezo muito pela validade dos leilões que eu faço. Então, se eu puder evitar um problema de discussão judicial que pode afetar a minha comissão, eu vou antecipar e vou proteger o ato do leilão sendo realizado. Então, antes mesmo de entrar em vigor, eu já seguia a jurisprudência intimando o devedor fiduciante do leilão. E eu creio que, por ser um contrato de prestação continuada, eu aplico, mesmo para os contratos anteriores, eu aplico a formalidade do leilão, tal como previsto no momento. Perfeito. Não tenho dúvida disso também, não. Vamos para as considerações finais, Maurão? Podemos ir, sim. Então, por favor, faça as suas considerações finais sobre o teu livro. Tem voucher de desconto? Não tem? Está no prazo de pré-lançamento, aí no preço de pré-lançamento? Está no prazo ainda. Para comprar, por favor. Então, a compra do livro pode ser feita no site da Lepanto Editorial, não é? É só colocar lá no buscador lá, Lepanto Editorial, e ele está sendo vendido pelo preço de R$ 79,00, que é o preço de lançamento, tá? Aqueles que quiserem um exemplar com dedicatória, é só mandar um e-mail para mauroantoniorocha@gmail.com, né? Mauro Antônio Rocha, tudo junto, @gmail.com, que eu peço o livro, faço a dedicatória e despacho para o interessado, tá bom? Então, foi um prazer estar aqui com vocês. Eu gostaria de sortear alguns livros aqui, mas eu não sei como nós podemos fazer esse sorteio nessa altura, já no final, não é? Então, olha, eu vou escolher algumas pessoas aqui, ok? A doutora Andréa Finali, ela já tem o meu livro, portanto, eu não vou escolher, tá? O doutor Fábio Ribeiro, está aí ainda? Doutor Fábio? O Fábio está. Está presente? Então, doutor Fábio, mande aí no chat o seu endereço completo para que a gente mande. Jorge, já tem meu livro, Jorge? Já tenho, sim. Então, eu deixe para outra pessoa ser sorteada. Fique à vontade. Tá bom. Heitor Freitas tem? Heitor Freitas não tem. Eu não tenho ainda, Maurão. Então, manda o seu endereço completo aí pelo chat. Muito obrigado. Uma honra. A Alice Pereira já comprou o meu livro, ela tem. Marcos eu também tem. comprei. Eu comprei. Natália tem? Alô, doutora Natália? Doutor Paulo Fernando? Bom. Não vai esquecer do Pedrinho, hein? E do Pedrinho. Então, são 4 exemplares, tá? Por favor, aqueles que nós falamos aqui, mandem aí o endereço que eu mando o livro com a dedicatória, tá bom? Ao tempo que eu agradeço a todos aí a presença, foi muito bom essa conversa, foi muito interessante, né? Convido a todos que possam aí, de alguma forma, divulgar o livro, né? Para que a gente possa aí chegar a mais leitores, né? A um maior número de leitores, e de resto,
fico aí sempre à disposição de todos, sempre que necessário. Tá bom, Marco? Obrigado, Maurão, mais uma vez. O seu livro é incrível. Eu estou fazendo a leitura dele, estou fazendo várias anotações. E eu acredito que, em breve, eu acho que a Adnotária tem que abrir um espaço lá de palestras para a gente fazer também um debate para divulgar o livro do Dr. Mauro Antônio Rocha, que é uma obra fundamental para quem milita hoje com direito de garantias e direito imobiliário, né? Maurão, sempre falo de você em todas as aulas onde eu estou, eu tento comentar de você e espero que você em breve volte também para participar do curso que teremos aqui na Adnotária sobre os leilões, né? Que o Dr. Jorge Alexandride já está intimado que vai participar como docente, né? A doutora Jorge também, Rossato, e você tem que participar também desse curso, que vai ser muito importante. Passo a palavra para a doutora Andréa Chinalha para que ela faça o encerramento desse evento. Obrigado mais uma vez, bom dia. Obrigado. Obrigada, professor Kikunaga, obrigada, doutor Mauro. E, assim, é um prazer também estar aqui nesse evento, né? A gente queria fazer até o sorteio de mais livros, a gente está pegando aqui o endereço das pessoas para poder enviar o livro. E só agradecer. Aí, a Alice também está mostrando o livro, eu também já mostrei aqui o meu, temos o nosso livro devidamente, o meu está aqui, ó. Eu, na verdade, doutor Mauro, eu já verifiquei aqui, eu estou com 3 livros, viu, já autografado. Já posso pedir música no Fantástico. Que bom. Só faremos solicitar. Obrigada. E, assim, se o doutor também quiser fazer alguma palestra agora, ainda esse ano, temos para dezembro, né? Sobre o livro. Boa. Mais algum debate, né, professor? Vamos Maurão, fazer isso. só para um detalhe. Aqui em casa, a mãe do Pedrinho tem o seu livro. Eu tenho o seu livro. E o Pedrinho agora vai ter seu livro. Então, acho que ele tá... Só faltou o Joaquim. Tá certo. Que lindo. Vamos arrumar para o Joaquim também. E o Pedrinho vai nascer num dia muito especial, né? No dia de lançamento do livro do Dr. Mauro Antônio Rocha. O Dr. Mauro Antônio Rocha é uma pessoa extremamente querida nossa, assim, não só da Adnotária, mas da nossa turma da pós também. A gente fala muito dele. Se a gente tivesse uma formatura, ele seria nosso patrono, paraninfo, alguma coisa assim, né? Verdade, tão querido que ele é. Um prazer, claro. Então, agradecer. E é isso, até o próximo evento. Liz, algum recado, Liz? Algum recado? Não, só para agradecer e parabenizar pela obra. Me ajudou muito na minha apresentação na OAB Santana. Foi o norte que me deu, foi a partir daí que surgiu a coragem de estar apresentando esse tema tão polêmico, tão difícil de entender. Então, é Andréia, olha só como o mundo é. A Liz fez uma apresentação de alienação fiduciária na OAB Santana. Então, a próxima palestra vai ser uma palestra dupla. A doutora Liz como debatedora do doutor Mauro Antônio Rocha. Fechou? Meu Deus, fechado. Eu acompanhei a palestra da doutora Liz, viu, professor? Pronto. Eu prestigiei a doutora Liz. Eu acho que vamos marcar já vamos pegar o calendário e deixar agendado. Coloca na agenda aí o último evento do ano. Pronto, fechar com chave de ouro. 16 de dezembro. Acho que é antes. Colocar aqui que a Adnotária tem tido um papel muito importante na vida daqueles que nunca tiveram essa coragem, né? Eu acho que o presidente aí, o doutor Marcos Kikunaga e os demais diretores têm um papel muito importante na vida da gente, que jamais eu pensei em estar à frente aí numa palestra e pelo menos posso dizer que tive a primeira aí, vamos lá, mas é uma responsabilidade grande. Primeira de muito. Obrigado mais uma vez. Obrigado a todos. Obrigado a todos, até a próxima. Até Obrigado, mais. tchau.